Pega a tua Bíblia aí junto comigo, Mateus 16, abra junto comigo Mateus 16. Durante esse mês de julho, nós estamos falando sobre a igreja, sobre o papel da igreja, o porquê da igreja. E hoje, Deus quer bradar falando sobre a igreja. Porque quando a gente fala assim, vou falar sobre a igreja, às vezes a gente pensa, né, é coisa simples. É por quem ele morreu. É o propósito de todas as coisas. Nós só estamos aqui em igreja porque esse é o propósito dele, porque é o que ele tem. Então olha só, Mateus 16, no 13, aleluias, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Eis-nos aqui, Pai, para ouvir a tua voz. Eis-nos aqui para ser guiados por ti. Eis-nos aqui, Pai. Colocamos, Senhor, a nossa mente, levamos nossos pensamentos cativos a Ti, Pai. Vem, fala conosco. Traz da Tua bondade, traz da Tua verdade. Verdade esta que liberta, que muda toda a história. Eis-nos aqui, Senhor, para ser conduzidos por Ti. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Querido, essa passagem ela é extraordinária. E essa semana eu falei, vou assistir, vou voltar a assistir The Chosen, né? Voltou a quarta temporada. Eu falei, vamos assistir. E eu comecei a assistir justamente nessa passagem. Quando eu assisti essa passagem, eu falei, Senhor, é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos ouvir. Porque esse é um momento muito lindo da Bíblia, quando Jesus muda o nome de Simão e estabelece a verdade sobre a igreja. E quantas vezes a gente lê essa passagem e a gente não compreende. Como assim estabelecer sobre Pedro? Como assim? O que é isso? E a gente não vê e não entende qual é a verdade. Então, quem é Pedro? Simão. Quem era Simão? Eu fiz aqui assim, uma listinha de quem Simão era. Volúvel, falava muito, era impulsivo. E de repente, Jesus diz: você será chamado de pedra. Pedro quer dizer pedra. Se eu colocar essa pedra aqui, se eu deixá-la, ela vai ficar ou ela vai se mover com o vento? Se eu ligar o ventilador, ela vai se mover ou ela vai ficar? Ela vai ficar. Porque ela é dura, ela é firme, ela é pesada. Então ela vai permanecer aqui. Se eu a colocar aqui, o tempo que eu deixar, ela vai permanecer. Aquilo que eu estabeleço e digo para essa pedra que ela vai ser ou que ela vai fazer, ela vai. Pedro, instável, o vento levava, tinha momentos que ele ficava com raiva. Como é que eu posso perdoar? Como é que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Totalmente instável. Mas Deus falou assim: eu estou mudando teu nome hoje, e teu nome é Pedro, e Pedro é pedra. O que nós precisamos entender não é quando eu cheguei, não é quem eu era,
antes desse tempo, mas é quem eu sou em Cristo Jesus. A partir do momento que Deus estabelece sobre nossas vidas quem nós somos, aí depende de mim e de você o que eu faço com isso. Como eu vou viver? Eu posso permanecer, Pedro podia permanecer sendo Simão. Ele podia estar lá. Jesus teve paciência com ele o tempo todo. E é legal quando você vê o The Chosen, ele está lá, quando ele está andando, quando Jesus fala isso, os outros discípulos falam assim: por que Pedro? Por que escolheu Pedro? Por que ele, não eu? Por que não nós? E tem até o momento lá os próximos, quando Jesus chama Pedro, depois os próximos que ele chama, eles contam para a mãe no The Chosen, e a mãe fala assim: mas por que Pedro? Por que escolheu Pedro? E aí a mãe fala assim: pode deixar que eu vou lá falar. E tem a passagem na Bíblia que ela fala assim: deixa que um filho sente à direita e o outro à esquerda. A escolha não é nossa. Quem nós seremos, o que nós faremos e como nós faremos, essa escolha não é nossa. Já foi dada ao céu. Já foi dada. Por que Jesus fala: não foi você? Não é você que sabe quem eu sou, Pedro. Não é você, foi meu Pai que revelou. Nós só precisamos estar sensíveis. Só que às vezes a gente quer aquilo que nós não estamos sensíveis e não pagamos preço. Tem que pagar preço. Não vai viver se não pagar preço. A partir desse momento, vai assistir The Chosen. O que ele faz? As pessoas falam Simão, ele fala assim: Pedro. Outros vinham e falavam assim: Simão. Aí o outro corrigia: Pedro. Nós precisamos nos corrigir. Quem nós somos diante do Senhor, o que Ele tem para nós, o que Ele firmou. Essa pedra viajou, porque quem conhece ali onde eu estava, não tem uma sujeira, não ser conchinhas, coisas da própria natureza. Quando eu cheguei, gente, eu falo assim, ó, Deus só me levou para aquele lugar para eu descansar no Senhor. Uma semana na praia, sem sol. Quando aconteceu isso na minha vida? 50 anos, nunca. Aí não tem praia, o que eu fiz? Fui ler a Bíblia, fui orar, fui buscar o Senhor, fui perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale de igreja? Eu falei para o Éder: posso falar de outra coisa? Não. O que eu vou falar da igreja? Sabe por quê? Porque a gente está dentro da igreja, mas a gente não entende o propósito da igreja. A gente está dentro e não entende o propósito de Deus das coisas. Ele não morreria por nós sem propósito algum. É muito mais profundo do que imaginamos. Aí teve um dia que eu falei: vamos lá, né, dar uma volta na praia, pelo menos dizer assim: eu fui. Vamos lá dar os 7 pulinhos. Mentira. Vamos lá tomar banho de água salgada. Mentira. Vamos pôr o pé lá para ver se sai. Aí fui com a Vale. Presta atenção. Tô andando com ela, eu falei: Vale, só olha o mar, porque, gente, aquilo cortava. Vocês já pegaram água muito gelada quando acaba? Já tomaram banho quando acaba a luz e tá frio e não tem jeito? Não parece faca entrando? Aí eu coloquei o pé, quando eu coloquei o pé, eu saí correndo. Eu falei: Vale, pelo amor de Deus, vem, volta. Nem ia poder salvar, porque eu não entraria de novo. Tô vindo com ela. Aí eu falei: Vale, olha um peixe morto, um peixe grande. Aí a gente tinha assistido The Chosen um dia antes, que era Lázaro sendo ressuscitado. A gente acha que é bonito ressuscitar Lázaro. Quando você lê a Bíblia é extraordinário, mas quando você vai assistir é assustador, porque tem alguém morto há dias, que cheirava mal. Vai lá no cemitério e fala: levanta Lázaro, e fica esperando levantar para ver se você não sai correndo. Então a gente assistiu um dia antes. A Vale vira para mim e fala assim: mãe, ressuscita o peixe. Aí você dá aquela engolida. Eu falei: vou fazer, né? Rasgado. Lázaro, sai para fora. Nada. Lázaro. Aí eu falei: Senhor, será que eu tenho que, né, orar com um pouco mais? Lázaro. E falando pro peixe, nada. Eu desisti do peixe. Acho que era Nemo. Eu desisti do peixe, ela não desistiu. Eu vi a pedra, eu falei: eu vou levar, porque eu vou falar de Pedro. Aí fui pegar a pedra, lavando de longe, né?
de longe, porque era um pé de gelo, e eu fiquei na pedra. E a Vale, o que ela fez? Ô, gente, os nossos filhos, aprende, anota. Os nossos filhos não aprendem do que a gente fala assim: olha, você vai ser uma bênção, você vai ser uma grande bênção. Eles aprendem nós ensinando a ser uma grande bênção. Então ela assistiu todos aqueles dias conosco, o The Chosen. O que eu vi ela fazendo? Ela pegou ele e foi indo, empurrando até um córregozinho que vinha, que estava água quente, né? Foi empurrando. De repente estou eu lá dentro do córregozinho, que era o único lugar que estava quente. Aí veio a água e trouxe o Lázaro. Eu saí correndo, porque imagina um peixe morto bater em você, eu tenho medo. Então eu já pulei fora. Ela: mãe, agora ele foi, ele está vivo, porque o peixe sumiu. E ela: está vivo, mãe, ele foi, ele está vivo. E aí eu vi o peixe indo embora. Aí ele parou numa encostazinha. Ela foi e encheu ele de areia úmida. Eu achei que ela estava enterrando ele. Eu falei: oh, glória a Deus, não vai pedir mais para eu ressuscitar o Lázaro, né? Achei assim, ela desistiu dele e ela está enterrando ele. Fiquei em paz, Vale, vamos embora, vamos embora. Ela falou assim: mãe, tem uma parte que Jesus pega o barro e põe no olho do cego e pede para lavar. Daqui a pouco estava ela assim lavando o peixe. Aquilo que ela viu, ela tentou reproduzir. Os nossos filhos vão reproduzir aquilo que eles virem em nós, aquilo que nós ensinarmos para ele, o que eles vão ser e o que eles vão viver. A gente precisa ensinar. Isso foi extraordinário. Eu falei: gente, quase que eu peguei o Lázaro e trouxe, mas tive que abandonar e deixar o Lázaro naquele lugar. Então quando ele ora volúvel, impulsivo, Jesus chama ele de pedra, de firmeza. Deus está dizendo para ele assim: ó, aquilo que eu disser que você vai fazer, você vai fazer. É assim que ele acredita em nós. É dessa forma que ele olha para nós e fala: você vai ser, você vai viver e você vai fazer. É isso que nós precisamos entender. Quando ele vai, Jesus, nesse momento, Jesus já estava muito próximo da morte dele. Já estava muito próximo. E olha onde ele chama os discípulos para dar uma volta, um rolê. Em Cesareia de Filipe. Vocês já pesquisaram sobre Cesareia de Filipe? É um lugar onde as pessoas adoravam deuses pagãos, onde as pessoas sacrificavam. Você andava e você via as fumaças de sacrifícios. As pessoas passavam e sentiam um cheiro de carne sendo queimada, de sacrifício. Então aquele lugar ali, onde ele questionou, existia altos templos de idolatria. Tinha tudo ali naquele lugar. Então no meio dos templos de idolatria, deuses pagãos, lugar de sacrifício e oferenda a deuses pagãos, Jesus pergunta para eles: quem dizem? Quem a multidão que passa o tempo todo atrás de mim procurando onde eu estou, quem eles dizem que eu sou? Então ele faz, imagina os discípulos, né, tampando as narinas e falando: não sei, Jesus, não imagino. Porque o cheiro, o lugar, ele é assim. Depois dá uma pesquisada para você ver. Então ele quer saber, ele queria saber o que a multidão que o seguia sabia sobre ele. Aí olha a resposta deles, que eles dizem: uns dizem que é Elias, outros dizem aí que é João Batista, outros que é Jeremias. Então olha o que eles estavam dizendo. Só que Jesus fala quando pergunta para eles, e Pedro resolve, porque ele pergunta assim: agora vocês. Tem coisa que Deus fala aqui assim, ó, para nós. Quem vocês dizem que eu sou? O que vocês creem a meu respeito? Ele lança tudo no plural, mas a resposta é no individual. É cada um de nós que vamos dar a resposta. Porque quando Pedro dá a resposta, ele fala: sobre essa pedra edificarei a igreja. Aí eu fui perguntar para o meu amigo Google. Eu devia ter perguntado para o outro, mas eu nunca lembro o nome do outro. Esse aí. Mas eu perguntei para o Google. Se você puder
pesquisar nesse e depois ler aqui, vai ser útil. Porque no meu, pode, no seu celular. O meu tá com o meu amiguinho lá. Aí. Olha o que diz o Google. O que é igreja? Igreja é o corpo de Cristo, onde Ele mesmo é o cabeça e Ele mesmo a governa e está à frente dela. O que é a igreja? Agora, qual é a missão da igreja? Perguntei para o meu amigo Google. Qual a missão da igreja? A missão da igreja é preparar o caminho para o estabelecimento final do reino de Deus. Gente, o estabelecimento final. Jesus está voltando e a segunda volta é aquilo que será estabelecido. É a verdade. Meu Deus. Eu nunca lembro desse. Eu devia ter te ligado para perguntar. É uma igreja, uma instituição religiosa que pode referir-se a um edifício onde os cristãos se reúnem para adorar, orar, realizar cerimônias religiosas. Além do edifício físico, igreja também pode designar a comunidade de fiéis que compartilham a mesma fé e prática religiosa. Em um sentido mais amplo, a igreja pode representar a totalidade dos cristãos ao redor do mundo. A primeira parte já ajudou. Então você vê que cada lugar que você vai ver tem lá. Então o Google, o chat GPT, eles estão dizendo o que é a igreja. Mas aqui, preparar o caminho para essa segunda volta de Cristo e desenvolver na vida dos homens atributos cristãos e transformar a sociedade para que o mundo se torne um lugar melhor e pacífico para nós morarmos. Então, voltando a Mateus 16, a primeira pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Olha só, os discípulos responderam, né? João Batista, Elias, Jeremias e outros profetas. Alguém falou mal de Jesus? Alguém comparou ele a alguém ruim? Não. Todas as comparações foram a grandes homens de Deus, homens que morreram em prol de um reino. Então ninguém falou mal, relacionaram ele a grandes homens, mas nenhuma dessas respostas era verdadeira a respeito dele. Nenhuma. Então aquilo que a multidão, aquele a qual a multidão corria atrás, o que eles pensavam a respeito dele não era de verdade, porque todos eles compararam Jesus a homens mortos. Todos eles compararam Jesus a quem já estava morto. Infelizmente, tem muitas pessoas que creem num Deus que está morto. Tem muitas pessoas que levantam templos, que louvam, cantam, adoram a um Deus que eles creem que está morto, que eles não creem que pode mudar a história deles, que pode restaurar uma vida, que pode curar. Tem muita gente dentro de igreja acreditando que esse Deus pode fazer na vida de todo mundo. Pode fazer na vida do Jeff, mas na minha não. Pode fazer na vida da Josi, mas na minha não. Pode fazer na da Pietra, mas na minha não. Tem muita gente acreditando nisso, acreditando e se comportando como se ele estivesse morto. Não creem que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que ele fez enquanto ele andava com os discípulos, ele faz através de nós. Ele faz através daquilo a qual nós cremos, aquilo a qual nós acreditamos, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que as promessas dele vão se cumprir se nós ajudarmos nisso. Nós precisamos entender que a cruz está vazia. Nós precisamos entender isso, nós precisamos acreditar dessa forma. O sepulcro está vazio, a cruz está vazio, mas ele está sentado à direita de Deus Pai. Nós precisamos acreditar dessa forma. E aí vem a segunda pergunta, que muda uma história. Essa pergunta, se eu e você sabemos responder, muda uma história. E vocês? E vocês, quem dizem que eu sou? A resposta para essa pergunta muda a história da nossa vida. Ele pergunta para todos,
Mas uma vez, Pedro dá a resposta. Pedro podia ser impulsivo, podia ser tudo, mas ele também usava isso a favor. Como é que ele fazia? Não tem um momento lá, se vocês quiserem ir embora, pode ir. Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida? Ele podia ser impulsivo, ele podia ser tudo, mas ele sabia quem Jesus era. E vocês, quem dizem que eu sou? E aí, Pedro responde. Pedro teve uma revelação não dada por ele, não pelo tempo que ele andou com Jesus, mas por Deus. E aí ele fala: tu és o Cristo, Deus vivo, Filho do Deus vivo. E é o que ele fala para ele. Então Pedro teve a revelação dada por Deus. Enquanto a multidão enxergava na carne como um profeta morto, Pedro vê no espírito como alguém vivo, alguém que ia viver eternamente, alguém que sabia por que ele estava ali. E nós precisamos entender isso. Então no versículo 17, Jesus responde para ele após essa resposta de Pedro: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Então quando Jesus está dizendo assim, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele não está dizendo sobre essa pedra Pedro, mas ele está dizendo para Pedro. E ele está dizendo assim, sobre esta pedra que lhe foi revelada, que eu sou o Cristo, sobre a minha verdade, a igreja será edificada. Não é sobre homens, é sobre Ele, é sobre quem já pagou o alto preço para que a igreja estivesse firmada e linda na terra. Sobre esta pedra, sobre essa verdade que você está dizendo a meu respeito, a igreja vai ser edificada. Só que às vezes a gente olha sobre Pedro, não é sobre Pedro. Pedro é como eu e você, homem, e ponto. Mas sobre essa verdade que o meu Pai acabou de dizer para você, sobre essa verdade a minha igreja vai ser edificada. Sobre quem você está dizendo que eu sou, a igreja vai ser firmada. E a gente não pode esquecer isso. Sobre quem, e é sobre Ele. Então Ele está dizendo para ele a revelação que meu Pai te deu, que eu sou Cristo, Filho de Deus vivo. Sobre isso, Jesus é a pedra angular, Ele é a verdade, Ele já pagou o alto preço. Nosso louvor que vocês trouxeram aqui foi o último, o penúltimo? O último. Meu Deus, ali foi a revelação de que era isso que o Senhor queria falar para nós. Ele quer nos lembrar de quem Ele é. Ele quer nos lembrar o porquê da igreja. Porquê da igreja? Por que nós estamos aqui? Por que pagamos um alto preço? Por que lutamos contra nós mesmos? Porque o diabo sabe quem ele vem buscar. Ele sabe quem e como, muito mais do que nós. Muitas vezes a gente esquece isso. A gente não pode estar olhando para o nada. A gente tem que estar sensibilizado naquilo que é a palavra dele, porque é sobre essa verdade que ele edificará a igreja. Qual o valor da igreja de Cristo? Querido, em Efésios 5, 25 e 26. Qual o valor da igreja de Cristo quando Paulo está ensinando sobre casamento? Quando Paulo vai falar sobre casamento, ele mostra para o marido, viu? Anota de novo. Ele mostra para o marido: vai ter só alguém que você tem que dar a tua vida por ela, que é a tua esposa.
Então quando a gente lê lá em Efésios 5:25, quando Paulo escreve que o amor verdadeiro de um homem por sua esposa deve ser igual ao de Cristo pela igreja, a ponto de renunciar-se completamente por ela e se entregar à morte para santificá-la. A igreja, ele se entregou à morte para santificar a igreja. Quando a gente se levanta para falar mal da igreja, a gente está se levantando para falar mal de alguém que ele morreu por ela, que ele pagou um alto preço por ela, que ele vai voltar por ela. É por ela, é pela igreja dele. Isso tem que estar avivado no nosso coração. É por ela. Ele fez o que tinha que fazer por ela. A gente pode olhar e falar: a igreja, meu Deus, a igreja está como? Está perturbada, a igreja está corrompida. Quantos se levantando. Mas sabe por quê? Essas situações, primeiro que a Bíblia já falava que chegaria esse tempo, essa necessidade de se mostrar quem é e quem não é. A gente precisa saber quem é e quem não é. E segundo, porque o diabo, ele quer, sabe qual o papel do diabo? Assassinar reputação. E não quer assassinar a reputação de quem está no mundo. Que privilégio ele tem nisso? Nada. Mas ele quer matar e acabar com a reputação de quem está dentro da igreja. Quantas situações a gente tem ouvido falar? Quantas pessoas, gente que a gente olha e fala assim: meu Deus, eu acreditei demais, nossa, cresci ouvindo essa palavra, cresci ouvindo esse homem, essa mulher. Mas o diabo, ele não vai se calar. Ele fica só tentando ver e buscar a quem ele possa usar e tragar. Ele quer assassinar as reputações, e nós não podemos deixar ele se levantar contra a igreja. Jesus disse: marido, ame a tua esposa como ele fez. Ele se entregou. O ensinamento de Paulo, ele se entregou pela igreja. E nós precisamos compreender isso. E contra Jesus o inferno não vencerá. O Jesus está à frente de todas as coisas. A igreja de Cristo está segura e está firmada, e ninguém pode ir contra a sua igreja. A igreja, ela está sujeita a Cristo. Ele já pagou um alto preço por ela. A igreja é a noiva, e ele é o noivo, e ele vem buscar a noiva, que é a igreja. A gente precisa aprender a defender e cuidar daquilo a qual ele acredita. Ele acreditou tanto ao ponto de se entregar por ela. A gente precisa acreditar da mesma forma. Ninguém pode ir contra a igreja. Ele vem buscar a sua noiva, e precisamos estar preparados para esse encontro. O que Deus fala da igreja, que ela é santa, é dele. E se eu creio nele, também vou crer no que ele criou, naquilo que ele fez, a sua igreja. A igreja do Senhor está bem e viva. Podem falar o que quiser, a igreja está bem, ela está viva. Ninguém vai derrubar a igreja, ninguém vai anular a igreja, ninguém vai matar a reputação da igreja. Essa é a verdade, ninguém vai roubar. A gente precisa compreender isso. A igreja está bem, nós podemos não estar, mas a igreja, ela está bem e viva. E nós precisamos buscar, proteger e amar essa igreja. Nós precisamos buscar adorná-la, cuidá-la, preparar para o encontro. Quem já casou sabe o tempo que a gente gasta ali, viu? Anota. O tempo que a gente gasta para aquele grande dia que é o casamento. A gente cuida. Você vai. Não diga contra, você vai casar. Eu vou estar no seu casamento lá. Então, quando a gente é noiva,
A gente se prepara, a gente quer emagrecer, a gente quer fazer tudo, né? Quer mudar cabelo, quer fazer... Não, a gente quer fazer tudo para aquele grande encontro, para aquele grande dia. É isso que nós temos que fazer. Adornar e cuidar da igreja. Entender o propósito da igreja. Entender o que é que nós temos da igreja, porque ela está viva e saudável. Oh glórias! A igreja de Cristo está viva e saudável. Nós podemos tentar matá-la, mas Ele não vai deixar, porque Ele já morreu por ela. O que Ele tiver que fazer, as pedras que Ele tiver que mover, o que Ele tiver que fazer para deixar saudável. Eu lembro uma vez que eu estava chorando pela igreja, e o Senhor enviou uma pessoa que eu nunca vi na vida. Aliás, depois, por 2 vezes essa mulher passou pela minha vida. E uma foi chorando, pedindo uma oração, porque a mãe estava com câncer e o médico tinha desenganado. E aí eu orei na porta da igreja com ela. Nem a igreja estava fechada ainda, a gente tentando abrir a igreja. E aí ela foi embora. Depois ela passou lá, ela não me encontrou e deixou um recado, dizendo assim: avise aquela pastora. Eu nem era pastora na época. Avise aquela pastora que a minha mãe está bem, ela foi curada. Avise uma pastora assim, assim, assim. E como ninguém me falou, porque eu não era pastora, ninguém sabia quem era que ela estava falando. Aí passou um tempo, eu estava lá na porta da igreja. Ela veio e falou assim: você lembra de mim? E eu lembrava? Não. Aí ela falou para mim assim: você orou pela minha mãe e a minha mãe está curada, e eu mandei um recado para você, chegou? Aí eu falei: não, né? Porque ela não sabia quem eu era, e ficou aquela bagunça. Ela me abraçou, oramos junto, ela estava indo embora, ela voltou. E ela falou para mim assim: Deus tem visto o teu choro pela igreja dele. E Ele mandou te dizer: não se preocupe. Dia de hoje, de novo. Não se preocupe, que Ele cuida do altar dele. Quem Ele tiver que tirar, Ele vai tirar. Ele falou para você ficar em paz. E eu, chorando. Depois ela falou assim: eu te vejo com uma jaqueta jeans. Na época nem uma jaqueta jeans eu tinha. Agora eu tenho 2. Me preparei. 2. Não tinha nenhuma. Ele falou: eu te vejo com uma jaqueta jeans, dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora, ministrando nos lugares. E ali eu falei: Senhor, eu não era pastor. Não era. E ela trouxe essa profecia sobre a igreja. Deus cuida do altar dele, Deus cuida. Não tem nada oculto diante do Senhor. Não tem nada que fique. Não tem nada, não tem ninguém que queira. Porque às vezes a gente tem isso, né? A gente quer a igreja para nós, a gente quer as ovelhas para nós, a gente quer todo mundo aqui. Ninguém sai, tá? Viu? Amigo do Daniel, ninguém sai, viu, Fred? Mentira, mentira, tá tudo bem, Fred, né? Tá tudo bem. A gente tem essa mania de achar que tá ali, mas nós não somos donos de nada, nem dos nossos filhos, porque os nossos filhos são heranças não são nossas. Desapega. Não são nossas, é herança dele. E a gente precisa compreender isso, que é a herança dele, os filhos, viu? Você só vai cuidar. Anota, por um período de tempo. Terceira coisa de hoje. Então, quem dizem que eu sou, aqueles que me seguem. Quem vocês que andam, dormem comigo, estão ali comigo, dizem que eu sou. E a terceira coisa: eu te darei as chaves do reino dos céus, as chaves que Jesus prometeu a Pedro. Tem alguém aí na porta? Não? Então, a chave, para que a chave serve? Abrir e fechar. E não serve não. Pai, aperta lá você, vamos fingir que foi eu. Era cheio. Fechou? A chave, ela serve para fechar as portas, e ela serve para abrir as portas.
Então ela abre e fecha. E quando Jesus fala isso para Pedro, ele fala assim, especificamente para ele: eu vou te dar as chaves, que abre, e aquilo que você ligar na terra e ligar no céu será ligado. Isso ele falou especificamente para Pedro. Quando ele diz sobre ligar na terra e ligar no céu, e a gente se apega a isso e fala: Senhor, então vamos lá, carro zero, vamos lá, tá ligado na terra, tá ligado no céu. Minha casa na praia, tá ligado na terra, tá ligado no céu, não é isso? Minhas roupas que eu gosto, vai trazer de lá, tá ligado na terra, tá ligado no céu. Meus sapatos que eu gosto, tá ligado na terra, tá ligado no céu, não é isso? Não. Por que a gente se decepciona tanto? Porque quando ele fala assim: eu te darei as chaves que abre, que liga, ele está dizendo assim: você vai ligar, só se liga na terra aquilo que já foi ligado no céu. Só que eu preciso descobrir o que é que Deus ligou no céu a meu respeito. O que é que Deus ligou no céu a teu respeito? O que é que Deus ligou no céu a respeito dos teus filhos? E quando ele está dizendo assim, ó, liga na terra, liga no céu, está dizendo assim, ó, liga o homem ao céu, liga Deus ao homem. Então ele está dizendo para mim e para você que nós podemos, como igreja, ligar e curar vidas. Nós podemos fazer isso, mudar a história da igreja, mudar a história daqueles que andam conosco, porque nós vamos ouvir Deus falar o que Ele quer a respeito da noiva dele. Nós precisamos compreender isso. O que Deus tem a respeito da noiva dele foi a revelação que ele deu para Pedro, que abririam as portas da salvação. O que Deus está dizendo para mim e para você: salvem as vidas, porque eu estou voltando e eu só levo quem eu conheço. Eu só levo quem eu conheço. Só entra no céu aquele que eu conheço, aquele a qual eu falo a respeito dele, ele fala a meu respeito. Está dizendo para mim e para você, está dizendo: Pedro, ajude as vidas, salve as vidas, levante, faça a diferença na vida das pessoas, mostra para elas a verdade. Não são coisas, são vidas, são aqueles a qual o Senhor vai colocar. Tem pessoas que eu posso fazer o que for, plantar bananeira, ela não vai se converter, ela não vai se render, mas tem pessoas que vão se chegar a você. Nós só precisamos falar a verdade, porque enquanto a gente passa a mão na cabeça e diga assim: tá tudo bem, é isso mesmo, não, você está certa, você está certa. A gente precisa perguntar para o Senhor assim: está certo? Primeiro eu preciso perguntar para Deus aquilo que está certo, porque eu só posso falar daquilo que é verdade. Deus não vai colocar em lugar nenhum filho mimado. Ou a gente se levanta e fala: Senhor, tô aqui, ó, pronta, pode fazer da tua forma, não mais da minha. Só que Deus não vai pôr, não tem nenhum momento. Pedro precisou mudar, disse Simão para Pedro. Ele precisou mudar. Assista lá no The Chosen, né? Lógico, senão você leia a Bíblia, óbvio. Mas Pedro precisou mudar. O jeito que ele era precisou mudar. A forma como ele fazia precisou mudar. Nós vamos ter que mudar. Nós precisamos mudar. E aqueles que estão à nossa volta vão ter que mudar também. Se a gente está repetindo a mesma coisa, tem algo errado. A gente precisa desejar mudar. Hoje eu li algo que eu não lembro o nome do pastor, mas ele falou assim: a pessoa que se acostuma com aquela vida, sempre com aquele problema, sempre com aquelas coisas, sempre com aquelas coisinhas, a pessoa que se acostuma com aquilo e não vence aquilo, ela não vai mudar. Ela pode estar dentro da igreja há 500 anos, ela não vai mudar. A gente não pode se conformar com quem somos e da forma que nós somos. Então, como continuar acreditando na igreja e servindo-a? De que forma?
Quais são os teus combustíveis? É aquilo que é o teu combustível. Qual é o teu combustível nessa jornada de encontro a Cristo? As pessoas que estarão do teu lado, as pessoas que vocês vão ouvir, os propósitos que nós vamos viver, as lutas que nós vamos encarar, que tipo de fé nós vamos ter, quem Jesus será na construção dessa vida, é o que vai fazer a diferença. É o que dá em torno. É como você edifica a tua casa. De que forma que você vai edificar. Porque lembra? Qual é a quantidade de fé que eu preciso ter para viver aquilo que Deus tem? Não é o tamanho da fé. É em quem está a nossa fé. Não tem ninguém fora de Cristo, não tem ninguém fora dele que possa nos ajudar a mudar isso, a esse ambiente. Então você tem que perguntar para ele: Senhor, quem são os teus? Quem são os teus pais? Quem são aqueles a qual o Senhor vai trazer para que eu possa viver esse tempo? Quem eu preciso ouvir? O que eu vou ouvir? Nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente está pedindo para o Senhor: Senhor, nos livra da pressão, nos livra da perseguição. Nós não sabemos o que é pressão e nem perseguição. O que a gente vive é muito light. A igreja perseguida sabe o que é pressão. E se você conversa com alguém da igreja perseguida, ele nunca vai dizer para você que a pressão está grande. Você pergunta para alguém da igreja perseguida e pergunta para ele assim: como é que é viver aqui, onde, né, a pessoa está com as marcas, ó, a pessoa está cheia de marca, sangue, está lá, está cheia de marcas. Você pergunta para ela como é que é viver isso. É normal. Na Coreia do Norte, de uma família que foi pega falando de Jesus, pai, mãe e os 2 filhos. Eles abriram um buraco, colocaram os 4 e falaram: ou nega o teu Cristo, ou nós vamos enterrá-los vivos. O pai começou a ficar nervoso diante daquilo, muito nervoso, falando: meu Deus, e agora? Filhos, né? O que nós vamos fazer? A mãe pediu que todos se calassem e falou: ainda hoje nós vamos encontrar o nosso rei, ainda hoje nós vamos encontrar aquele que morreu pela igreja, ainda hoje nós vamos encontrar aquele que nos ama, ainda hoje. E em minutos, primeiro foi silenciando as crianças, depois a mãe e por fim o pai. Teve um pai de família que ele foi enterrado, abriram um buraco, colocaram ele de joelho e falou: enquanto você não negar o teu Cristo, você não vai se levantar dessa posição. Tudo que você vai fazer aí dentro, você vai beber água, você vai comer aí dentro. Ele defecava, ele urinava, e eles nunca tiraram ele de lá de dentro. Ele nunca negou. Quando ele foi posto naquele lugar, o filho era bebê. Muitos anos depois, o filho adolescente foi visitar o pai e falou: pai, nega esse Cristo, nega esse Cristo. Ele falou: cala a tua boca, porque em breve eu vou encontrar aquele que é o meu amado, eu vou encontrar. Nós não sabemos o que é pressão, nós não sabemos o que é perseguição e ficamos de meninice. A igreja está pronta, a igreja está pronta, precisamos acreditar nisso. A igreja está pronta. Se levanta e fala para o Senhor: Senhor, eu estou pronto, eu estou pronto, Pai. Não é pressão, não é perseguição, não é nada disso. A pressão, ela é necessária para nos fortalecer, ela é necessária para nós vivermos aquilo que o Senhor tem. A Bíblia não foi feita em lugares de conforto, foi no confronto, foi na pressão. A pressão, ela faz a gente abaixar, não abaixar a nossa guarda. E para terminar, eu quero terminar com uma história. Um médico muito
bem sucedido, ele tinha um segurança, e esse segurança era um ex-militar. E esse médico, ele tinha que ir para lugares muito perigosos para ele atender as pessoas. E toda vez que ele estava dentro do carro com esse motorista, o motorista, ele nunca ligava o ar-condicionado. Podia estar o frio que fosse, o vidro estava aberto. Podia estar o calor que fosse, ele não ligava o ar-condicionado. Até que esse médico não aguentou e falou para ele assim: por que é que você nunca, no frio, fecha o vidro, liga o ar? Por que você nunca, no calor, liga o ar-condicionado? Por que você faz isso? E aí ele respondeu: porque o desconforto me deixa atento. A gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento com a obra de Deus, com a casa de Deus. A gente precisa estar atento com a nossa vida. A gente precisa estar atento com os nossos filhos. A gente precisa estar atento, porque Jesus está voltando. E Ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar a sua igreja. E eu e você precisamos só estar prontos. E Apocalipse 19:7 fala assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a noiva. Já está preparada a noiva, a igreja já está pronta. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A igreja está pronta. Você está pronto? Você está pronto para viver aquilo que Deus tem sobre a tua vida? Se coloca de pé.